Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. olá, mais um episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Mais Consciência, por favor. E hoje vamos conversar sobre Autoconhecimento. e autodesenvolvimento. Porque Amo. uma coisa acompanha a outra, né? Para a gente se desenvolver de fato, a gente precisa exercitar o autoconhecimento constantemente. E para esse episódio eu vim com meu caderninho do autoconhecimento. Ótimo. Porque eu sou uma aluna muito aplicada. É mesmo. Suelen, tua área de formação, tua expertise, né? Conheço, acompanho o teu trabalho e autoconhecimento eu lhe diria que é uma das suas maiores habilidades. Como? Como? Boa pergunta, né? Então, a naturologia, ela já me trouxe a oportunidade de exercitar autoconhecimento e de perceber a importância disso. Já lá, na época da naturologia, comecei a fazer terapia, né? Porque a gente reconhece que a gente precisa olhar pra gente e trilhar esse caminho. Não adianta eu indicar isso pra outra pessoa se eu não faço. Mas, claro, eu tinha 18 anos, né? Outro grau de consciência. Quando eu saí da naturologia, pouco tempo depois, eu entrei numa pós na área da psicologia, que também me ajudou muito. Aí depois eu fiz análise comportamental, sempre lendo, sempre estudando e sempre me trabalhando de alguma forma. Ou era uma terapia convencional para um psicólogo, ou era outras terapias naturais, mas que de algum modo me ajudavam a exercitar o autoconhecimento. Depois eu fiz curso de coaching, fui fazendo outros cursos. Voltei, né, a estudar algumas coisas bem importantes, principalmente na época da pandemia. Voltei a estudar física quântica, que eu acho fantástico. E fiz Theta Healing, fiz barras de Access, fiz terapia multidimensional, tudo isso também foi me ajudando a olhar cada vez mais para dentro, sempre apoiada com alguma profissional para me ajudar também. E mais recentemente, eu fiz Eneagrama, também me ajudou muito. Ah, e na época da pandemia eu lancei um produto digital, que era o Compromisso do Autoconhecimento, lembra? Com certeza, fui inclusive, acredito, uma das primeiras. Sim, eu fiz duas versões, né? Em dois momentos. E eu acho que tu participou dos dois, se eu não me engano. O primeiro eram 7 dias com exercícios práticos de autoconhecimento, com exercícios, assim, de papel e caneta, tu anotar as coisas, tinha ferramentas de coaching, tinha meditação. E daí, no ano seguinte, eu lancei mais uma vez e aumentei para 9 dias, né? Tinha exercício de perfis comportamentais, a análise comportamental também ajuda a gente a se perceber muito, né? E no ano passado eu fiz a formação em Eneagrama, que aprofundou ainda mais. Então, o autoconhecimento é uma necessidade e nos traz a possibilidade de uma transformação, de um autodesenvolvimento, porque tu só consegue, de verdade, desenvolver algo em ti mesmo na tua vida se tu se entende. E tu só se entende se tu para prestar atenção em ti. Então, autoconhecimento é o exercício de se observar e de perceber o que tu tá sentindo, quais são teus medos, quais são tuas necessidades, quais são as tuas motivações, quais são teus padrões de comportamento, qual é a tua busca, na verdade, né? Como é que tu reage, como é que tu funciona no dia a dia. Tu precisa entender isso. Isso é praticar autoconhecimento. E daí, cada vez mais fundo que tu vai entendendo as tuas camadas de personalidade. Como é que tu se formou enquanto ser para existir e sobreviver aqui. Então, através do autoconhecimento, tu consegue, então, praticar a inteligência emocional, que em outro episódio a gente fala mais sobre isso, mais a possibilidade de tu lidar com as emoções. Porque tu não tem como lidar com as emoções se tu nem entende o que tu tá sentindo. E Porque muita aí tu tá gente... sempre reagindo só, né? Tu não tem Sim. clareza, só reação. Isso, reação. porque muitas pessoas se sentem incomodadas. Hoje eu não tô bem. Mas o que é esse incômodo? É cansaço? É mau humor? É irritação? É preocupação? É raiva? É ansiedade? As pessoas não conseguem nem entender. Para entender, tem que se observar. Então, autoconhecimento é algo que é constante, que não termina nunca, que é um processo. Não quer dizer que seja fácil e simples, porque tu tem que reconhecer nesse processo tuas falhas, tuas fraquezas, as coisas que tu errou, que tu não agiu bem e que tu decidiu errado. Então, tu tem que se acolher, se perdoar muitas vezes, mas se entender para poder fazer melhores escolhas dali em diante, para não ficar só na reação.
Eu também estou no autoconhecimento aí desde 2001, né? É tudo muito jovem, mas entendi muito rápido que o que era autoconhecimento para mim? A escrita. Como me sinto, o que tenho hoje, eh, o todos os meus sentimentos em formas. Então eu tenho vários desses cadernos, com sentimentos e com palavras e com frases e com textos de que eu fui entendendo. Aí na minha vida também fui me desenvolvendo, alguns treinamentos, também tenho a pós em psicologia organizacional, e isso me trouxe também muita clareza do comportamento humano. Uhum. Mas um divisor de águas para mim, sim, foi o eneagrama. Uhum. E é muito engraçado porque o eneagrama, perto de outras formações, a carga horária dele é menor, enfim, claro que são vários níveis, né, da camada. Mas ele trouxe muita clareza num curto espaço de tempo, Uhum. porque eu posso perceber, eu soube diferenciar quando sou eu ou quando eu estou reagindo. E o coaching, a formação em coaching, aí ela veio e trouxe muita clareza, porque eu começo a perceber quando é o meu consciente e quando é o inconsciente, quando Uhum. fisiologicamente, quando existe o self 1, self 2, né, lado Uhum. direito e esquerdo do cérebro, quando eu tô agindo pelo instinto ou quando eu tô agindo por uma vontade ou quando tô falando comigo mesma. Então, saber entender isso, diferenciar, tornar clareza, encontro de autoconhecimento com espiritualidade, com formação, estudar a física quântica, lá na época da graduação, era uma disciplina que não me agradava muito, Porque ela porque é eu não complexa? conseguia ter aquele entendimento, Uhum. né, por mais Uhum. que quando eu fui há poucas semanas, por um momento eu precisei de um documento e era um dos documentos era o meu certificado, onde vão as notas e tal, e quando eu me deparo com a disciplina, eu tirei nota 10 num curso de graduação, numa disciplina de 60 horas, e da qual uma disciplina que eu não queria nem ver. E depois hoje, estudar por vontade, eu me Uhum. lembro como se fosse agora de vários trechos do Ponto de Mutação. Uhum. E é Uhum. transformador, e é Uhum. denso demais. Sim. Então essa união de eneagrama, física quântica, coaching, para você entender, me desconstruiu também a imagem que eu tinha de coaching, porque, acho que ficou um pouco deturpado aí nos últimos É que anos. virou moda, né? Virou moda, e como é profundo o trabalho de um coaching, quando Uhum. você entende realmente, e tanto que a minha formação foi não ao acaso, porque nada acontece por acaso, mas ela não foi direcionada e pensada para que eu me formasse em coaching, foi em busca de outros detalhes e outras Ferramentas? ferramentas que cheguei, e quando me deparei falei: "Gente, eu estou num curso", e foi incrível, até pelo Instituto Brasileiro, pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e está sendo incrível por toda uma formação técnica também, Uhum. todo um trabalho, acadêmico que está se entregando, e aí vem as pesquisas, e aí vem os Aham. estudos, e aí vem os pensadores e todo mundo que fala sobre comportamento humano. E daí quanto mais a gente estuda, mais as ideias vão se conectando, né. Então, eu costumo falar assim, quando eu faço uma devolutiva de análise comportamental, que eu acho que deveria ser a primeira ferramenta a ser usada num processo de Uhum, autoconhecimento, uhum. né, eu falo para as pessoas: "Olha, vai ser como tirar a venda dos teus olhos". Porque quando tira a venda, tu olha aquilo, tu tem ao final de uma devolutiva, tu pensa: "Cara, é óbvio que eu sou assim, como é que eu não tinha percebido isso antes? Sim, isso é minha necessidade, esse é meu medo Aham. principal, é assim que eu reajo". E é tão engraçado, porque hoje a avaliação comportamental para mim é natural. A gente, claro que tu não fica colocando rótulos nas pessoas, mas eu olho pela comunicação verbal, não Uhum, verbal, uhum, eh, uhum, oralidade, o uhum, que tá falando, eu já uhum. consigo nas palavras entender, né. Mas o mais legal é que não é só no autoconhecimento. Hoje essas ferramentas, principalmente perfil comportamental, eu não começo nenhuma consultoria, inclusive lá em vendas, em marketing, quantidade de leads, percentual de fechamento, qual é o teu índice de engajamento da tua rede social. Eu não consigo mais trabalhar com aquele profissional, com aquele líder, com aquele gestor, sem ele ter feito para mim a avaliação comportamental. Sim, Porque eu não consigo sem entender como ele funciona, o que isso, ele pensa, isso. E é como ele se importantíssimo, move. porque tem até um livro de Eduardo Ferraz que é Seja a pessoa certa no lugar certo. Adequar o perfil comportamental ao perfil da vaga é importantíssimo para que a empresa tenha um resultado. Uhum. Porque não adianta tu, por exemplo, colocar um influente a trabalhar com planilha numa sala fechada. É quase que a morte para ele. Primeiro que ele não vai ter tanta atenção aos detalhes, a não ser que ele tenha uma habilidade de concentração muito bem trabalhada, mas não é a regra padrão, né? O influente
precisa conversar, precisa se movimentar. Tu coloca ele sozinho numa sala a trabalhar com planilha, ele vai ficar Eu frustrado. sempre falo que a gente deve contratar devagar, fazer os processos seletivos devagar e quando precisa fazer desligamentos, a gente agir mais rápido. Apesar de que não é rápido da noite pro dia, porque a gente tem que entender que tratam-se de pessoas. Sim. E todos os planejamentos daquelas pessoas precisam estar alinhados. Mas eu costumo dizer que quando a gente contrata assim, que você coloca um perfil que não tem nada a ver com a vaga, é a pílula de CNM. Coração na mão. Que tem vezes... Essa pílula agora eu já tinha. Ela já existia com um pouquinho de ajuste, mas o coração saiu pela boca. Eu preciso colocar alguém naquele perfil, então vai desse jeito. Mas dali pra frente, só pra baixo. É como encaixar uma pecinha que é No redonda quebra-cabeça. no quadrado. Aham. Não tem, não Sim, tem. sim. Então, quando tu adequa o perfil comportamental à vaga, primeiro que a pessoa consegue performar com mais naturalidade e ela vai se sentir realizada, ela vai se engajar, ela vai ficar entusiasmada, porque quando tu usa as tuas habilidades naturais de acordo com o teu perfil, as coisas fluem com muito mais facilidade e aquilo é uma espiral produtiva, né? Que só acende. Se tu não estás bem adaptado, tu tens que usar uma energia enorme para tu conseguir dar resultado naquilo que não é natural para ti. Por isso vem ou muito estresse e tensão, ou frustração, desânimo. Então, entender da equipe de forma com essa análise comportamental é importantíssimo para um gestor, é importantíssimo para um empreendedor, né? Para qualquer empresário. Eu, quando vou oferecer palestras e treinamentos, também sempre ofereço. E na maioria dos treinamentos, as avaliações comportamentais já estão inseridas. A gente começa o treinamento e junto já vai fazendo a avaliação. Eu nem tenho mais essa opção. Todos os meus planos, todos os meus atendimentos começam com avaliação comportamental. É incrível o muito resultado legal. que dá. Né? Precisa. Então, a análise comportamental, na minha opinião, é a primeira ferramenta. Depois vem vindo as outras, inclusive a Enneagrama. Né? E o Enneagrama, eu fiz a formação ano passado, faz um pouquinho mais de um ano. Depois eu entrei numa mentoria de acompanhamento com o Enneagrama para pais, porque eu precisava entender a personalidade dos meus filhos. E agora estou agora sendo mentorada numa mentoria profissional de Enneagrama para eu conseguir levar isso para as empresas, mas de forma a conduzir mentorias também, né? A intenção não é tipificar as pessoas. Até era uma preocupação minha antes de entrar na formação de Enneagrama. Eu perguntei para a professora, eu vou sair querendo colocar todo mundo na caixinha, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aí ela falou para mim, Suelen, as pessoas já estão numa caixinha e não se dão conta. Com o Enneagrama, tu consegue ter clareza de em que caixinha tu tá e como tu pode, de vez em quando, sair um pouquinho dela. Mas me perdoe, eu às vezes, as pessoas estão falando comigo e eu olho para elas e penso, tipo 3. Tipo 1, sai daí. Para com essa organização. Nossa, que tipo 6. Uau, tipo 4. Você gosta de artes? Mas eu não externo. E agora não mais. No começo as pessoas me perguntavam, qual é o meu tipo? O que tu acha? Eu não rotulo, eu já digo, gente, eu até acredito que possa ser, mas eu não gostaria de falar para não lhe tendenciar. Mas eu sei as palavras que uso, o que vai ficar mais confortável, e isso ajuda as pessoas a tirar o melhor das pessoas. E, na verdade, assim, vai se tornando cada vez mais sutil observar as nuances de comportamento. Então, até o que eu aprendi, né? A gente não tem nenhum direito de tipificar, né? Não nos cabe, porque indo a fundo tem tantas nuances que também a gente pode se confundir com facilidade. E a pessoa precisa se perceber. Mas o que eu vejo? Eu consigo perceber os comportamentos. Esse padrão de comportamento tem a ver com o tipo 6. Isso é medo. Da onde que ela tá trazendo isso? Por que ela tá se comportando dessa forma? Não, e quer ver? Tem aqueles tipos que a família, né? A criança ferida, não é nem só a ferida, mas muitas coisas na infância. Eu vou direto. Como era a tua infância? Como era teu pai e tua mãe? Como era a sua relação com seu pai? A pessoa parece que ela nem entende, assim, porque... Tipo, tá lá, 5, 6 anos de idade. Sempre tá lá. E é por isso que o autoconhecimento é infindável. Eu, como uma praticante aí há mais de 20 anos, eu digo a você. Tanto que é aquela frase que eu brinco, tudo que incomoda no outro é meu. E eu penso, meu Deus do céu, mas eu tenho que me arrumar, né? Porque nunca vai acabar. Mas porque a todo momento surgem coisas novas, experiências novas. E até não são traumas, ninguém quer gerar um trauma no outro.
Ninguém pensa nisso no futuro. Mas são coisas e mensagens que ficam. Aquilo que conversávamos um pouco antes. Uhum. Eu me comprometi a fazer uma ação, pedi para que a outra pessoa fizesse uma ação, tinha uma terceira esperando. Uhum. Essa pessoa não correspondeu. Essa aqui acreditou que fui eu. Tem um trauma aqui, que talvez não é um trauma, mas só um exemplo. Uhum. E para eu ressignificar que não tá ligado, Uhum. isso aqui pode ter gerado um trauma. Nossa, ela realmente não confia em mim. Uhum. Então, E quanto mais a gente vai praticando o autoconhecimento, a gente vai colocando mais luz, uhum, né? E quanto mais a gente acende a luz, mais a gente amplia o processo. Eu costumo dizer que para quem nunca praticou autoconhecimento, não começou essa jornada ainda, é igual tu entrar num porão de uma casa que nunca foi visitado. Então, quando tu acende a luz primeiro, é muita sujeira, é muita bagunça. E daí tu até se assusta. uhum. Mas à medida que tu vai olhando aqui, tirando o pó de lá, organizando lá, a coisa vai ficando mais simples. Então vai chegar um momento que tu já consegue descer nesse porão sem tanto medo, com mais facilidade. E aí, ao iluminar e limpar esse porão, tu vê que também tem muita coisa E boa. esse porão é chamado de passado. E aí eu digo que autoconhecimento é você visitar o passado, revisitar segurando a mão de Deus. Com Porque aí certeza. o passado é como você vê agora. Uhum. Você dá um significado agora. Então, Sim. existe, mas aconteceu muita coisa ruim. Existe, sinta o que tiver que sentir. Uhum. Mas volte aqui ressignificada. Claro que Sim. isso tem um tempo, mas faz total sentido para que a gente possa ir, porque Com muitas certeza. vezes quando a gente olha e eu tenho um exercício que eu me desconecto de mim e avalio a situação como se eu fosse só espectador. E ali eu vejo movimentos que eu tenho que pedir desculpa, movimentos que que agi como você disse, que agi de outra maneira, movimentos. Só que também isso me traz uma clareza de que eu não posso voltar a agir como eu agi e não estava de acordo. O Uhum. autoconhecimento me traz. Essa semana, um par meu no trabalho disse: Nossa, essa tua espiritualidade tá me irritando. Mas não é. É que o que acontece? E quando você pratica autoconhecimento, as pessoas vão querer saber o que está trazendo a paz. Elas vão querer. Não sabem o que está acontecendo, mas elas vão querer entender o que você está fazendo. Porque a mim, ele desenvolve o sentido de que a situação se repete, mas eu não repito como reagir. Porque Então, agora eu já tenho a consciência. porque daí então tu já foi para a parte do autodesenvolvimento. Tu tomou consciência, tu percebeu padrões, tu pode fazer novas escolhas e se lapidar e refinando teu comportamento. Tem gente que não vai para a fase do autodesenvolvimento, que olha para trás e tá dizendo, tá vendo? Mas é porque lá atrás, porque minha mãe, porque meu pai, porque no passado, porque não sei o quê. A gente olha para o passado para entender e não para usá-lo como desculpa e justificativa para tu não evoluir hoje. Porque não importa o que fizeram contigo, mas o que tu faz hoje com isso que fizeram contigo. Então, essa parte de ressignificar que tu falou é fundamental. Né? Senão tu só fica no, eu me conheço, mas daí eu não saio do lugar. Não, tu tem que ir para outra etapa. E o autoconhecimento, para mim, a terapia, ela é uma coisa que ela não pode acontecer por um tempo e daqui a pouco ela fica. Porque você ter consciência e permanecer em estado de vigília faz parte do teu hábito, da Uhum. recorrência. Porque é como eu falo às vezes pro meu filho, que ele diz: Mãe, mas você escreve tantas orações, você ora. Ele não disse com as palavras de você ora tanto, porque o tanto não existe, né? Não é uma coisa quantificável. Mas eu entendo dessa forma de que, por que mais? Você já sabe, você já acredita. E eu, como eu disse, a fé, É o prática. autoconhecimento, ele não retrocede. Porém, o fato de eu não estar praticando me Uhum. traz de novo a um estado anterior. Sim, Você, porque aí facilmente o aquele nosso ego efeito vai... manada, Uhum, você uhum. vai entrando no movimento De da transe. manada. Você vai só reagindo e seguindo e... Um transe no sentido de tu volta pro piloto automático, porque teu ego te puxa para aquilo que antes ele conhecia e para ele era mais seguro e familiar. Ele vai te puxar, ele vai tentar te retroceder. Até porque a gente é muito a gente é um ser que influencia e é influenciado. Então, o efeito manada que tu fala é o efeito, a média vibracional das pessoas, da humanidade no planeta. A humanidade vibra no medo de modo geral, é só tu ligar a televisão. Então, se tu não tá o tempo todo se vigiar e orar, se tu não tá o tempo todo se praticando esse exercício de olhar pra ti, se entender, lapidar, refinar teu comportamento, tua energia, tu Tuas facilmente... palavras, tuas teus palavras, pensamentos. aham, né? facilmente tu é sugada pro efeito manada de novo. Tu volta pro estado vibracional de medo. As coisas te afetam muito mais. Olha que incrível. Ontem uma pessoa que eu considero muito de muita formação em mim, assim, é um mentor mesmo. E ele disse pra mim: Denisa,
Você é uma pessoa muito culta para falar muitas vezes a palavra que fala, medo. Uhum. E a segunda vez, há uns anos atrás, Tu falou disso num outro episódio, lembra? uma criança olhou para mim e falou: Nossa, tia, você fala muito, você tem medo. medo de tudo. E aí ontem, no dia de ontem, a pessoa disse. E realmente tem a ver com cultura, até porque para mim, medo é uma palavra que corta a nossa conexão com Deus. Falei medo, cortou, porque eu deixo de acreditar. Sim, de Só- confiar. E realmente, como eu ainda tenho, por mais consciente que esteja, muitos medos, muitos vícios, muitas linguagens, muitos Sim. padrões que não são de acordo com onde eu quero chegar. Porque o processo de evolução, aprendizado é contínuo. Se não Uhum. precisasse mais, nem estaria aqui, né? Nem estava mais encarnando aqui. Aqui é o desafio, né? O tempo todo. Né? Mas eu faço uma sugestão para você, foi incrível. Vejo que autoconhecimento é a nossa base, então estamos no caminho certo. Mas vamos pensar num episódio sobre medo. Claro, vamos falar justamente disso. Porque E eu acho que outro episódio também, a gente pode falar só de Eneagrama. Porque é uma Gostei. ferramenta incrível. E eu tenho até uma pessoa para convidar. Que delícia! Me deu um arrepio. Se faz sentido, faz sentido. Essa é uma frase muito minha. Afinal, nós temos muito e muito papo ainda a correr por aqui, né? E eu tô adorando isso. Eu também. Então, esperamos que vocês também estejam, curtem, compartilhem. Até o próximo. Até a próxima. Mais consciência, por favor. Por favor.